Berlim, estou aqui. E você está em São Então, Paulo? eu tô aqui em São Paulo, né? E Tá tudo você em bem? Berlim, a tecnologia tem as coisas boas, né? Tem muita coisa chata, mas tem a coisa boa, né? Tem, menina, é muito louco. Eu estava falando com uma amiga minha outro dia, falei, essa reunião a gente vai ter que fazer, vai ter que ser por Zoom. Eu disse assim, dê graças a Deus, Zoom é 85% do que é ao vivo, entendeu? Então, realmente, a gente tem essa possibilidade hoje que é legal. E você está Então, bem? Está tudo bem com estamos você? aqui. Quando a gente está com saúde, vacinado, está vivo ainda, acho que está bom, né? Total, total. Mas a Então, gente não se vê há tanto tempo, né? Desde quando? Eu acho que foi acho que A Berlim. Vida Invisível lá em Cannes, não foi? Não foi? Ou você Olha teve no só que Ceará loucura. uma vez também? Eu Não foi tive na época mostrando? da Vida Invisível mesmo, mas acho que foi a Vida Invisível. Foi, então, faz 2 anos, Loucura. né? 2 anos, né? Que coisa. E agora você está viajando para Argélia aí com esse filme do teu pai, que a gente já falou Sim. tanto, né? Que Pois você ia é, fazer esse fiz. filme, ia Você fazer. lembra? Eu lembro de muita conversa, olha só. O filho veio ao mundo, né? Menina, levou tantos anos, aí eu acho que eu tinha uma coisa maluca, porque eu acho que esse filme a gente financiou parte dele, eu acho que em 14, aí minha mãe faleceu em 15, aí eu fiquei adiando, eu falei, gente, porque era uma viagem que eu sempre quis muito fazer, mas eu nunca me sentia autorizado de fazer sem ela, entende? E aí teve uma época que ela também não queria mais. E aí Uhum. os anos foram se passando, então foi um sonho, assim, mesmo fazer. Foi um pouco um sonho esse filme, né? Ele mesmo é um pouco um sonho, ele todo, assim. Não sei se É. eu fui ou não mais, entendeu? Porque eu fui antes da pandemia, aí o mundo mudou. Eu falo, gente, para onde que eu fui? Tudo que país foi esse? Você foi para um outro mundo, né? Eu fui, realmente fui. Fui para um outro mundo. Agora eu queria que você contasse um pouco, assim, umas curiosidades. Essa decisão de você ir de navio para a Argélia, como é que foi isso? Você foi da onde para onde? Da onde que foi o É ponto de assim, partida? foi Marsella. Quando eu era pequeno, minha mãe queria muito ir para a Argélia. Então ela dizia um negócio para mim que era assim, Karim, o seu pai dizia que quando a gente fosse para a Argélia, a gente tinha que ir de barco, porque é lindo a Hum, chegada em Argel, porque é uma cidade que chama-se Alger-la-Blanche, assim, Argel a Branca e tal. E aí eu sempre fiquei com isso na cabeça, assim. E aí quando eu falei, eu vou para a Argélia a primeira vez, tinha duas coisas que me passaram na cabeça. A primeira que é assim, foram tantos anos querendo ir, era um lugar que parecia tão longe quando eu era pequeno, entende? Que eu falei, gente, eu pegar um avião no Charles de Gaulle e descer no aeroporto de Argel, 1 hora e meia, um uhum, pouco vai ter graça isso aqui, entendeu? Então acho que eu quis fazer uma infusão de uma certa aventura, dessa distância. Eu quis chegar lá pela maneira mais longa possível, que foi essa viagem de barco. E não tem barco todo dia, foi complicado entrar naquele barco, enfim, foi um negócio que não foi exatamente a coisa mais simples do mundo. Então, foi uma escolha por conta dessas duas coisas, assim, sabe, acho que é na Odisseia, né? Não importa onde você vai, é como você vai, aonde, e quanto tempo leva para você. Então, eu queria realmente passar, foi um dia de viagem, né? uhum. Eu queria um pouco sorver essa sensação de estar atravessando um mar, sabe? De estar chegando nesse horário de manhã. E eu dei muita sorte que eu cheguei em Argel, assim, e eu queria muito ir no inverno, porque essa fantasia da África do Norte, do deserto, do não sei o quê, para mim eu sabia que meu pai vinha da montanha, que era frio e tudo, e eu queria muito no inverno. Então eu senti muita sorte de chegar num dia de inverno, eu escolhi de ir em fevereiro, eu fui para Argélia quando a gente fechou a imagem do Vida Invisível e Uhum. antes de começar a mixagem. E eu fui de barco, eu cheguei num dia super ensolarado, então foi muito lindo assim essa possibilidade de ir de barco, e foi por conta dessas duas coisas. Ah, mas foi legal, né? E a presença da tua mãe, ela fica como uma espécie de um espírito dentro do filme, né? Você está, na É, verdade, é, falando com ela o tempo todo, né? é. É uma ideia louca. Eu tive essa ideia num determinado momento. Eu disse assim: não, você deve estar ficando completamente louco, entendeu? Porque como é que você vai escrever uma coisa para uma pessoa que já foi embora e tal? Você fala, cara, isso que é um pouco a ficção, né? Você se dá essa liberdade de ter umas ideias meio malucas assim. E eu acho que essa viagem eu fiz muito achando que eu ia encontrar o meu pai, ou que eu ia encontrar um certo que eu ia ter né, uma sensação de reconhecimento do lugar de onde veio esse cara que é meu pai e tal. E no final das contas, tiveram duas decisões importantes assim que eu me dei conta depois que eu filmei, né? Porque eu não decidi que era uma carta para ela quando eu estava filmando e nada disso. Uma coisa que aconteceu depois, assim. Tiveram duas coisas muito claras, assim, puxa, uma viagem que eu queria muito ter feito com ela, entendeu? Assim, então, já que eu não fiz, pelo menos que eu conte, sei lá se ela não está ouvindo em algum lugar. E a Uhum. outra coisa que eu acho que foi importante, assim,
Era importante narrativamente que esse filme... Assim, eu acho que uma das coisas mais importantes para mim nesse filme é que ele não fosse só para mim, entendeu? Porque se fosse só para mim, eu pegava o que estava numa gaveta e tal, acho que era muito importante era encontrar um dispositivo que eu tornasse ele também um filme que falasse da história com H maiúsculo, que eu pudesse me comunicar com o público de uma maneira contundente emocionalmente. Então, me pareceu a carta para minha mãe algo que fazia sentido. Ela deixou Uhum, de ser uma ideia absurda e uhum. passou a ter um sentido poético, assim, uma força poética de organização dessa viagem, entendeu? Então, foi um pouco o que eu fiz. E ela parece que eu sinto que ela estava do meu lado ali. E eu queria contar. Quando eu estava lá, eu gravei. Eu começava a ir para o hotel de noite, eu gravava umas coisas. Você Eu gravava gravava para como uma conversa para eu ela, né? Como se gravava para estivesse ela. Eu falando disse com assim, gente, ela. eu não vou mostrar isso para ninguém. Isso é coisa de doido, entendeu? Ninguém vai pensar que eu perdi o juízo e tudo. E aí, depois que eu filmei, porque a gente filmou, então eu abandonei essa ideia. E aí, depois que eu filmei e tal, eu falei, gente, eu preciso contar essa viagem. Então, tinha uma coisa, como é que eu conto, para quem eu conto? E quando você faz um filme que é um pouco uma história de uma viagem e tal, né, eu fiquei muito pensando no Sansolé, do Chris Marker, assim, são cartas, né? Então, a Uhum. ideia das cartas, eu vou escrever para quem? Eu falei, cara, eu vou escrever para minha mãe, entendeu? E aí ele virou um pouco várias cartas, e aí depois eu comecei a trabalhar muito no texto com o Murilo Hauser, que foi o roteirista do filme. E aí ele Uhum. disse assim, não, carinho, eu acho que é uma grande carta para ela, né? Porque eu ficava dizendo, cheguei hoje, igual isso acontece. E aí ele parece que não andava, parece que ele não tinha um fluxo emocional. E depois a gente um pouco organizou a viagem geográfica a partir de uma perspectiva dramatúrgica mesmo, de uma história, e foi acho que aí que o filme... Porque teve momentos que eu estava fazendo esse filme que eu dizia assim, eu não vou dizer isso para os produtores, mas assim, será que tem filme? Será que eu estou Uhum. ficando doido, entendeu? E aí ele um pouco tomou corpo quando ele passou a ser muito claro que ele era uma carta contando do que era essa viagem para uma pessoa que queria tanto ter feito essa viagem que nunca fez, entendeu? E Que era acho minha legal mãe. assim o contexto que você encontra também dos anos 60 na Argélia e no Brasil, né, que eram dois momentos assim, era um Brasil um pouco antes da ditadura, que estava se sonhando uma mudança social grande, desenvolvimento e tal, e a Argélia pós-independência, e aí essas duas pessoas, teu pai e sua mãe, um de cada um desses países se encontra nessa perspectiva. É muito interessante, dá um Nossa, contexto, né? obrigado por essa pergunta, porque eu acho que essa, no final das contas, assim, primeiro tinha essa vontade pessoal, não sei o quê. Eu disse assim, gente, eu podia estar no psicanalista, estava tudo bem, estava contando a história, mas por que isso tem sentido Claro. de virar um... Eu me lembro de conversar com o Valtinho, que é um dos produtores do filme, ele diz assim, cara, eu acho que esse filme, a força dele é quando você conseguir cruzar essa história com H maiúsculo com essa história com H minúsculo, assim, como é que a tua história pessoal, ela, de fato, ela é uma porta de entrada para a história maior. E tinha algo que foi muito, para mim, muito importante, que você falou que a gente se encontrou várias vezes, que eu falei do filme, mas filmar esse filme em 2019, depois da eleição dessa pessoa que foi eleita, né, que eu me recuso a dizer o nome, Uhum. para governar o Brasil, eu tava desesperado por algum momento histórico ao qual eu pudesse me agarrar, que fosse um momento de esperança, entende? E Uhum. foi muito maluco, assim, porque eu fui para Argélia atrás de encontrar as questões pessoais e tal, mas eu fui muito atrás de entender o que é que tinha sido essa revolução, que eu não vivi, mas que eu tinha sempre tido vontade de viver, assim, porque era um momento um momento de emancipação, né? Que é um momento tão bonito assim na história de um país, é um Da momento que um país descolonização, né? de descolonização, entendeu? Foram mais de 1 milhão de pessoas que lutaram pelo aquilo ali, entendeu? E que morreram lutando pela Argélia e tal. Uhum. Então tinha uma sensação de uma história uma história que eu escrevi, sabe? Não eu, Karim, né? Que eles argelinos escreveram. Então eu fui muito atrás desses traços. Tanto quando eu cheguei em Argel, eu ficava vendo o nome das ruas, aí tinha um rua que chamava Che Guevara. Aí eu ia assim num desse mercado de pulga, aí tinha uns livros que eram os livros que falavam da Revolução. Claro que as coisas mudaram depois, mas eu fui muito atrás desse momento histórico, que foi um momento histórico, inclusive, que permitiu que meu pai encontrasse minha mãe, porque meu pai foi morar nos Estados Unidos num momento Sim. logo depois da independência, que na verdade ela se dá em março, mas ela se dá oficialmente em julho. E ele vai para os Estados Unidos em março de 62, porque ele ganha uma bolsa, que o governo americano dá uma bolsa para vários argelinos, para formar os argelinos que vão construir aquele país, entendeu? Sim. Então tinha muito de esperança que eu fui atrás quando eu fui fazer esse filme, e que foi muito importante também para eu desvendar, porque eu acho que está na hora da gente também parar de contar histórias. Não é que está parar de contar história triste, mas assim, cara, eu quero muito contar. Eu sabia tão pouco, para mim me deparar com a minha ignorância sobre um momento histórico. Eu estava falando com alguém há pouco tempo que ele disse assim, cara, o que eu descobri, eu não sabia que tinha tido, olha que loucura. Eu não sabia que tinha tido, em 1969, no ano do AI-5 no Brasil, um festival que chamava-se Festival Pan-Africano, do qual foi feito um filme sobre tal, que foi um festival que se deu em Argel, no verão,
onde todas as nações africanas vieram e passaram 2 meses tomando as ruas da cidade, né? Que 68 na França, que Woodstock em Nova York, entendeu? Estava acontecendo lá. Essa possibilidade de futuro, né? De um futuro que você conquistou e tal, as guerras pós-coloniais ali entre né, o final da década de 50 e o começo da década de 70. Então, o filme também, essa história dos meus pais também é um álibi muito Foi forte legal você para esse incorporar isso. lugar, entendeu? Agora, Muito importante, muito importante. Muito importante. Agora, eu fiquei com para mim, também acabou formando um fantasma no filme, porque eu fiquei o tempo todo esperando que seu pai ia aparecer. Eu criei uma fantasia que no final você ia encontrar o seu pai, naquela aldeia dele. E aí você não fez isso. Olha só, eu até pensei e tal, mas depois eu falei, cara, esse filme não é... não é sobre ele, né? É uma coisa muito pessoal que eu vou te falar, assim, eu acho que quando você... Assim, meu pai era minha mãe, entendeu? Assim, eu fui criado, minha memória de infância era da minha mãe, era da minha avó. Então, eu até fui para encontrar com ele, eu até imaginei, em algum momento ele aventou de ir lá me encontrar e tal, e eu falei, cara, esse filme não é sobre isso, entendeu? Esse filme é sobre encontrar o lugar de onde veio esse homem pelo qual minha mãe se apaixonou, assim, e que é um lugar fascinante, mais do que encontrar ele. E eu fui encontrar essa horta, né? Esse mundo de onde esse cara veio. Tal, essas raízes dele, né? Inclusive, você encontrou o teu duplo, né? O Karim Ainus, que mora lá, né? Que eu lembrei do Borges, né? Loucura. É Jorge Luiz Borges puro. Você encontra um homem que se chama Karim Ainus na terra do seu pai, parece o seu duplo, uma outra vida que mais você podia ainda, ter vivido. Né? Um nome que eu nunca entendi porque eu tinha. Assim, eu até entendi porque a minha mãe escolheu o meu nome, meu pai, não sei o quê. Mas um nome que para mim sempre foi um nome que eu falei, gente, não tem outro, né? Porque eu não conheço. Sei lá, eu conheci um Karim em São Paulo, que era filho de libanês, quando eu tinha 30 anos, mas imagine no Ceará uma pessoa que chamava Karim, era um negócio Karim era muito de Ainus. brincadeira, né? Então, e aí, de repente, você entra numa cidade que não tem só cheio de Ainus, né? Porque eu entro ali, desculpa, um cemitério todo cheio de Ainus. Todo cheio de... Um rapaz me interpelar, dizendo que tinha meu nome e nasceu no ano que eu nasci. Não, é louco, é puro. Parece aquela coisa, aquele filme do Kieslowski também, As Duas Vidas de Veronique, né? Também. Opa! Só faltava vocês serem mais idênticos, né? Fisicamente. Foi uma loucura aquilo. Mas é muito legal, assim, como você incorporou esses acidentes, né, do filme, né? Eu achei muito louco também aquele cara que você fala, quando você chega em Argel, um cara, ele fala Brasil, ele fala Oscar Niemeyer. É uma coisa tão louca isso. Não fala Neymar, não fala Pelé, ele fala Não, é uma coisa de uma sofisticação. E o Niemeyer, na verdade, ele fez várias obras em Argel, né? Porque a Argélia, ela acolheu vários exilados brasileiros e um dos deles foi o Niemeyer. E quando ele me falou, isso era um senhor que devia ter uns 60 e poucos anos, que eu encontrei no meio da rua e que era engraçadíssimo, né? Porque essa outra conexão que eu tive com a Argélia tem um senso de humor muito parecido com o senso de humor cearense, entendeu? É um senso de humor ali, entendeu? O tempo inteiro. E ele começou a falar, ele falou, não, e ele falava assim, o Lula, como é que tá o Lula? Ele tá bem? Ele perguntou? Olha! Claro! Ele tem um super orgulho do Lula e tal, entendeu? Então foi muito bonito entender um pouco também o quão sofisticado eram essas pessoas, sofisticado no sentido assim, da educação, de que história que a gente aprende, né? Ele não ficou falando para mim do Jimmy Carter, nem ficou falando para mim do Nixon, entendeu? Ele ficou falando do Niemeyer, ficou falando do Lula. Realmente, assim, é um negócio que é muito impressionante, a educação, né, de um povo que escreveu sua própria história, que é que aprende. E eu me senti muito deseducado, assim, como é que eu não sabia de coisas tão importantes da história de um país tão de qual a gente conhece muito pouco, né? E foi uma outra razão que eu fiz esse filme. Assim, ninguém sabe. Você fala assim, meu pai é da Argélia, mas de Argélia, entendeu? Eu falei, ah, país. Pô, é uma história que a gente precisa saber mais. É uma história tão bonita de emancipação, né? Ainda mais hoje em dia. A gente tem muito mais em comum com a África, inclusive com a África do Norte, do que a gente tem consciência, né? Tem consciência. Mas é legal que você concluiu essa travessia, né, Karim? Isso daí ficou muito encantado, né? É uma nova casa, né, que eu tenho, assim, que me acolheu e tal. Então, isso é bonito. Hoje em dia, eu tenho vontade de fazer mais filme lá, sabe? Eu tenho vontade de filmar, mas tenho vontade de voltar para aquele vilarejo. Então, é um presente, né? Você poder receber um país lindo desse, que é um país, de fato, de onde você também vem, na idade que eu tô, realmente é... Aí a tua prima, Inês, que é uma menina tão cheia de recursos para contar histórias, né? Quer dizer, e você acha essas relações, essas raízes é muito bom, né?
Não, foi incrível. É legal que você conseguiu fazer um filme ao mesmo tempo pessoal e tem esses caminhos, né, para o público entrar e se identificar, né, com Isso era o essas... maior desafio, assim, né? De não virar um filme que fosse só sobre uma história pessoal que não interessasse a ninguém, mas como é que eu posso tirar partido dessa história para falar de uma história maior, de uma história da qual a gente deveria saber mais, assim, né? Legal. Agora só falta, então, chegar nos cinemas, né? Menina, precisa lançar, né? Vamos torcer para o CPB sair para a gente lançar no ano que vem. Muito Deus bom. queira. Bom, está passando aí na mostra, ainda tem umas chances de ver aí, Tem mais uma né? sessão, eu acho, né? Tem mais uma sessão, agora acho que é dia 2 de novembro. É mesmo, é? O dia da É. minha mãe, o dia do falecimento da minha mãe, olha que loucura. Olha que louco, né? Coincidências Que loucura. incríveis, né? É. Pô, mas muito obrigado, Deus. Espero que você esteja bem. Vamos fazer Lula 22 Vamos, e sem vamos. dúvida. Vamos renascer de novo, né? Tudo que é Reconstruir canto. esse país de novo. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Mas eu tô com sensação boa. Eu também. Vai ter Tô com muita sensação. luta, mas é bom. Precisa. Tá bom, pois então, olha, se cuide. Então, Foi uma olha, alegria te ver. Vou falar muito com o bom te Mestre amanhã ver. também. Sempre que eu te vejo, lembro dele. Estou feliz de Tá. falar com ele amanhã. Então, ó, fica bem e Tá mais bom, filmes aí chegando. Beijo tá para bom. A gente se ti. vê daqui a pouco. Um cheiro, um beijo grande. Tchau, tchau. Tchau.